Olá e bem-vindos a mais uma aula de Filosofia do Direito, nosso preparatório para o Enem. Hoje vamos começar a falar sobre o direito e o tema da justiça. A justiça, lembra que eu falei na primeira aula como a justiça era um tema muito delicado do nosso querido direito? Pois é, hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso daí. Então, vamos falar sobre a concepção platônica da justiça. Lembra quando eu falei quando a gente teve as aulas de filosofia, ciência e direito, que eu falei sobre como Kelsen, aquele cara super simpático e adorável, do jeito que eu falo até parece que eu odeio o cara, né? Mas não é verdade, eu não odeio o Kelsen. Que ele falou mal da questão de justiça em Platão e Aristóteles, que ele falou que Platão é autoritário e que Aristóteles não fala coisa com coisa. Pois é, então. Então, basicamente, aqui, Platão tem duas ideias de justiça. Uma relacionada à virtude e outra que encara a justiça como retribuição. Virtude em Platão. Bom, aqui eu vou ter que fazer um breve parênteses. Por quê? Porque se estamos tratando de virtude, eu primeiro tenho que explicar o que é virtude perante os gregos. Eu dei uma pinceladinha nisso já para vocês, mas a virtude grega, ela tem a ver com uma série de coisas. O primeiro conceito de virtude, ele é intimamente ligado ao conceito de areté para os gregos. Então, como que funciona isso? O que é areté? Areté seria o ideal de comportamento grego, por assim dizer, né? E o que seria isso? Quando Aquiles foi até Troia e lutou na Guerra de Troia, aquela coisa toda, ele teve um professor. Todos os gregos eles tinham um professor de uma forma ou de outra, né? E Aquiles, especificamente, ele foi aluno de Fênix. E eu não estou falando aqui o Wiki de Fênix dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu estou falando de Fênix, o filósofo grego, que basicamente ele é um personagem da literatura grega. Ele não foi uma pessoa que existiu de verdade, infelizmente. Assim como o Wiki de Fênix, também não é uma pessoa que existiu de verdade. De qualquer forma, ele fala sobre virtude e ele ensina para Aquiles a virtude. E a virtude para os gregos, ela não está só no combate, porque temos que falar, uma sociedade que tinha guerras, né? Como a sociedade grega. Então, não bastava saber combater. O combate físico não era o único combate possível. Então, toda a ideia de virtude grega está em saber lutar e saber escolher as suas lutas. Então, quando a gente está falando de virtude grega, nós estamos falando principalmente de sabedoria perante o combate. E o combate não é só você sacar sua espada e seu escudo e ir para cima, mas é também você saber debater, é você saber se expressar, é você estar diante de uma tribuna, de uma corte, de seus pares e você saber expor os seus argumentos. A pessoa estar efetivamente ali discutindo com você, blá, 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 e você saber manter o seu equilíbrio, você manter a sua frieza. O cinismo ensinava muito disso, né? O estoicismo também. Do quanto o estoicismo principalmente, o cinismo já é outra vibe. Então o cinismo ele ensina que você está lá, o estoicismo, desculpa, tocou um cinismo na cabeça. O estoicismo ensina que o desligamento emocional da discussão é o melhor meio de alcançar a verdade. Né? Os gregos tinham essa grande preocupação com a verdade, que foi uma coisa que se perdeu em algum momento da história com Hegel.
Tipo, Hegel mesmo ele era muito preocupado com a busca pela verdade e a partir dele parece que isso morreu. Por que isso aconteceu? Aí a gente chegou numa escola de Frankfurt que se preocupa com pós-verdade e com relativizações absurdas como uma forma de implantar o verdadeiro marxismo. É uma confusão mental gigantesca, o que a filosofia se tornou a partir de Hegel. Acho que o pessoal entendeu ele muito errado. Enfim, quem sou eu para falar sobre, né? De qualquer forma, se você se desliga emocionalmente do debate, você está mais perto da verdade. Ou seja, se você mantém uma postura de frieza emocional perante a discussão, você consegue melhor expor seus argumentos e melhor você consegue entender os argumentos de sua contraparte, porque não é porque uma pessoa discorda de você que ela necessariamente está errada. Inclusive, na maioria dos casos, se você tiver essa frieza emocional de não se apegar aos seus argumentos, você está cada vez mais próximo de alcançar a verdade. Não é porque um é coxinha e o outro é mortadela, porque aparentemente esses são os termos que a gente usa hoje em dia, né, para polarizar as pessoas, né? Não é porque você é coxinha e o cara é mortadela que ele não vai ter alguma razão naquilo que ele fala, e o oposto também é verdade. Não é porque você é vermelho, comuna, que o cara lá do outro lado não tem alguma razão naquilo que ele fala, né? Porque a verdade, ela não escolhe lado. A verdade, ela simplesmente é. Enfim. E quando a gente fala de virtude na ideia grega, a gente fala muito especificamente de você saber conduzir a vida. Então, o grego virtuoso era uma pessoa que sabia se expressar em palavras e sabia praticar boas ações. Mas aí a gente já entra no conceito de bom. Filosoficamente, o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que é correto, o que é verdade, o que é aprender, o que é ser, o que é, meu irmão, diga lá. E daí a gente já começa a cantar Gonzaguinha, né? Pois então, como que a gente pode falar em virtude dos estados em Platão, né? Porque se a gente falar em virtude das pessoas, ok. Mas agora, o estado é um ente apessoal, é um ente que não tem existência concreta, né? Então, como que a gente pode falar de virtude dentro disso, né? Pois então, um estado virtuoso é um estado que para os gregos, principalmente para Platão, era um estado que ele não estava alheio às necessidades de seus cidadãos e que dava condições até certo ponto de uma boa convivência social, né? Então, a ideia de retribuição, ou seja, se você faz o bem, você recebe o bem de volta. Se você faz o mal, você recebe o mal de volta. E é por isso que Kelsen dizia que Platão era antidemocrático nesse aspecto e até autoritário. Porque Platão tinha uma visão muito maniqueísta das coisas, né? Os gregos, em geral, eles tinham uma concepção de vida muito maniqueísta, muito polarizada. Você não tinha áreas cinzentas de conduta. Ou você praticava o bem ou você não praticava o bem. Se você não praticava o bem, você tinha que ser retribuído na mesma medida. Ou seja, você tinha que ter alguma punição por conta de seus atos ruins, por conta de sua covardia. Se você abandona um combate, isso te torna um covarde, isso te torna um pária social, você é expulso, você tem que morar lá nos morros e sobreviver matando bicho, e quem sabe você se torne uma pessoa melhor por estar sozinho, né? Enfim.
A justiça passa a ser, portanto, o princípio regulador da vida individual, da vida social e de todo o universo. A justiça é a virtude universal. Mas aqui a gente tem que entender que justiça, na sociedade grega, não tem esse conceito jurídico que a gente tem hoje em dia. A gente tem que sempre lembrar que para os gregos, a sociedade ela era um amálgama de diversos micro-universos. Então, o direito era um micro-universo, as leis eram um micro-universo, a vida pessoal era outro micro-universo, a vida política era outra, o comércio era outra. E tudo isso eram apenas diversas facetas da existência humana e da condição humana. Então, é por isso que quando a gente fala de justiça numa ideia grega, nós estamos falando principalmente de Poxa, eu tava expondo tão bonito assim, né? Falando, ai, pai, tal, não sei o que, com uma certa eloquência, e daí eu perdi a palavra e estragou tudo. Ai, ai. Enfim. Então, a justiça, ela perde, agora, né? Ela perde esse quesito de ser uma mera questão de direito e passa a ser uma questão de vivência social, né, para os gregos. Enfim, para Aristóteles, né? Aristóteles, adorado Aristóteles, bom, eu até sou suspeito para dizer, porque aqui, como diz, né, é a teoria sobre a justiça mais festejada entre os estudiosos. É adotada por muitos até os tempos atuais, né? Então, a justiça é uma virtude moral, o que não difere tanto de Platão nesse aspecto, né? É uma virtude que é fundamental para a sociedade. Não se vive na mesma sem a virtude da justiça. Ser virtuoso é estar entre dois excessos, entre dois extremos, o excesso e a falta. Como assim? Se a justiça é uma virtude, e nós temos várias delas, porque Platão já entendia virtude como uma ideia geral, né? E tô com soluço. Enfim, existia virtude para Platão. Para Aristóteles, existem virtudes, né? Então temos aí um plural. Plurais são importantes. Ou seja, você não tem uma vida social concreta sem você ter esse negócio de virtuosidade e da justiça, que é uma das virtudes possíveis, né? Então, uma pessoa justa, ela está mais próxima de ser uma pessoa virtuosa. Justiça universal e justiça particular, né? Então, aqui a gente tem dois sentidos para a justiça, né? Universal e particular. Universal é cumprir a lei. A obediência às leis é o que garante o bem comum dos indivíduos. Ou seja, se nós temos um ordenamento jurídico, se nós temos um sistema de leis, se nós temos punição para crimes, então, justiça é você estar de acordo com a lei, se a gente for pensar universalmente, né? Se eu obedeço às leis, se eu estou tendo uma liberdade negativa aqui, ou seja, me privando de determinadas condutas para garantir o bem social, eu estou no caminho então de me tornar virtuoso e garantir uma melhor vida para a sociedade em que eu estou. Mas aí existe também justiça particular, né? Que é a distribuição de modo justo.
é a justiça típica das relações públicas. É na justiça que temos a máxima do princípio da isonomia. Dar a cada um o que é seu, né? Que isso é basicamente o que a isonomia significa, né? Dar a cada um o que é seu. Mas o que essa frase realmente significa, né? Isso quer dizer que existe uma medida para as coisas e essa medida é diferente para cada uma das pessoas. Deixa eu só anotar aqui. Tá. Existe uma medida para as coisas e essa medida é diferente para cada um dos indivíduos, né? Então, se eu estou falando de pena, por exemplo, para um crime, eu estou falando de que essa pena tem que ser proporcional ao crime que a pessoa cometeu, né? Então, por exemplo, se você roubou, você é preso por tanto tempo, mas se você matou, você tem que ser preso por bem mais tempo, porque matar é bem pior que roubar, né? E roubar é pior que furtar, então o roubo tem que ter uma pena maior do que o furto, e o furto tem que ter uma pena maior do que um xingamento, do que uma calúnia, por exemplo, né? São males diferentes que você causa e que têm que ser punidos de acordo, né? Então a justiça particular é justamente isso, né? Distribuir as leis e as penas e a rigorosidade de acordo com a gravidade daquilo que as pessoas fazem. E aí que entra a ideia da equidade, né? A ideia de justiça para Aristóteles, então, ela só vai ser completa com equidade. E o que é equidade? É uma flexibilização da regra jurídica. Ou seja, tem uma diferença entre justiça e equidade. A justiça, como nós sabemos, ela é igual para todos. Mas equidade ela difere um pouco porque ela observa o caso concreto, né? Que nem aqui, ó. Há um gênero que é o justo, do qual a lei e a equidade são espécies. Quanto ao gênero, a justiça conforme a lei e a equidade são iguais e boas do mesmo modo. Mas quanto à espécie, a equidade é melhor. Isso porque a equidade representa o justo independente da existência da lei. A equidade é uma das formas de completar as lacunas existentes, né? Ou seja, se eu estou falando aqui da relação entre conduta e punição, se a gente leva em conta o caso concreto, eu tenho que o furto é crime. Mas eu furtei porque eu precisava comer, né? O famoso exemplo do crime famígero. Então, nesse caso concreto, sua pena é menor ou você não vai ter pena porque quem tem pena é galinha. Desculpa. Eu não consigo me aguentar às vezes. Peço desculpas. Enfim. A equidade, ela é melhor justamente porque ela leva em conta o indivíduo e o caso concreto do indivíduo, né? Então, se eu estou falando de dar um tratamento igualitário, de dar um tratamento
digno, justo, bom, certo, eu estou falando principalmente de conseguir conduzir a justiça de uma forma que ela não seja desproporcional ao que ocorre de forma concreta. Um dos melhores exemplos disso a gente encontra na literatura. Aliás, bons exemplos de tudo a gente encontra na literatura, né? Principalmente quando se trata de conceitos importantes que nem esse. Se nós formos para a história de Jean Valjean e os Miseráveis, do fabuloso Victor Hugo, nós encontraremos lá a história de um homem que, movido pela fome, pelas necessidades pós-revolução, ele decidiu roubar 2 pães para alimentar sua família, né? E foi preso por muitos e muitos anos por conta disso. Quando ele sai, quando ele finalmente sai, ele constrói uma nova vida, se torna uma pessoa influente na cidade, em que ele se torna uma pessoa influente na cidade em que ele começa a viver, constrói uma fábrica, emprega muitas pessoas, ajuda muitas famílias, garante que ninguém precisa passar por o que ele passou, mas, uma vez criminoso, sempre criminoso. Ou pelo menos é o que pensava o inspetor de polícia, que começa a persegui-lo a partir daquele momento, e o livro se torna aquela história que todo mundo conhece, do Jean Valjean sendo perseguido pelo inspetor, e blá blá blá, etc e tal. Então aí, a gente vê a gente vê a inexistência de equidade nesse caso, né? E também a importância da equidade para a sociedade, né? Por quê? Porque com isso a gente tem uma visão muito clara de como é danoso, de como é venenoso para o indivíduo ele estar desconectado da equidade. A sociedade está desconectada dessa ideia de equidade, né? A partir disso, a gente tem uma séria dificuldade de que a sociedade seja justa. Porque por mais que tente-se, uma pessoa que uma vez roubou um pão porque estava passando fome, ele e sua família, passou anos e anos encarcerado, e quando sai ele continua sendo perseguido por aquele crime que ele cometeu há tantos anos atrás, né? De qualquer forma, entendendo esses conceitos, a gente consegue chegar um pouco mais perto do que é uma ideia verdadeira de justiça, né? Porque quando a gente está tratando desse tema, a gente está tratando de muitos conceitos delicados aqui, e de muitos conceitos que dentro do direito a gente não costuma trabalhar no cotidiano dele, mas que deveriam estar presentes na nossa ideia geral de conduta enquanto operadores. A justiça, então, ela acaba assumindo um tom de ideal, mesmo sendo que ela deveria ser uma forma de atuar perante o direito. Bom, com isso, eu encerro a nossa primeira parte sobre o direito e o tema da justiça. Eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.